Bom dia a todos. Bom dia. Todos Bom nos dia. escutam bem? Bom, vamos iniciar aqui mais um encontro, que é uma iniciativa importante da MV, colocando no centro da nossa discussão um pouco das coisas como elas estão acontecendo ainda em 2023 e as perspectivas que nós temos para 2024 dentro desse escopo, né, da necessidade da sustentabilidade das nossas instituições em saúde. Nós estamos aqui na MV em pleno momento de fazendo o planejamento estratégico de 2024 até 2027, e a gente tem feito uma discussão muito importante a respeito se a MV é uma empresa de tecnologia ou se a MV é uma empresa da área da saúde, né? As nossas definições que a MV é uma empresa de espectro amplo da área da saúde e que usa a tecnologia, aliás, a melhor tecnologia no mercado, né? Para criar todo esse movimento de sustentação e de modelos de gestão das instituições de saúde. Esse ano, nós já fizemos mais, e esses eventos, eles fazem parte desse contexto, né? Fazem parte do contexto de entender a MV num escopo muito amplo, de que nós somos uma grande empresa de saúde. Só que a nossa especialidade é usar tecnologia, né? Eu tenho sistematicamente ouvido, em todos os eventos que vou, a questão de que a saúde está enfrentando um colapso, tá? Eu gosto de dizer que, quando eu tinha 20 anos, eu já trabalhava há 5 anos numa empresa, que não era da área da saúde, e com 20 anos eu fui para a área da saúde. E eu estava arriscando, né? Eu não conhecia nada da área da saúde. E um mês depois que eu cheguei, alguém me falou que a saúde ia colapsar. Eu até pensei naquele momento, puxa, bem na hora que eu resolvi trocar, vai colapsar. Eu estou há 47 anos e continuo escutando a mesma coisa, né? E, na verdade, assim, não tem colapso na área da saúde. A gente precisa entender que quando o momento é ruim, como é o que nós estamos vivendo, em que as pessoas transformam as dificuldades desse momento em colapso, na verdade, o colapso que nós estamos falando é a realidade que diz o seguinte: ela não vai colapsar, mas ela está dizendo assim, não continue fazendo do jeito que vocês fizeram. Desta forma, não dá mais. Vocês precisam repensar. Vocês precisam ser mais eficientes. Vocês precisam ser mais produtivos. Vocês precisam dar mais segurança para os pacientes. Vocês precisam controlar mais os processos fundamentais da instituição de vocês. É isso que o colapso está dizendo. E só vai colapsar para aquelas instituições que insistirem, teimarem em continuar fazendo, né, usando modelos que já não dão mais certos, tá? Então, eu acho que esse é o grande ensinamento aí da questão do colapso. Bom, eu estou aqui com dois craques do mercado, tá? O Andrei, que é nosso diretor de tecnologia. O Andrei é um profissional jovem, né, talentoso, tem se destacado de forma importante aí no mercado, mostrando o poder que a MV tem através das suas ferramentas, e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes esteios, né, do momento que a MV vive no cenário nacional e internacional. Bom dia, Andrei, seja bem-vindo, né? Bom dia, seu. Bom E dia, pessoal. de outro tem um outro craque aí, que é o Rafael Cremonese, com quem eu tive o prazer de trabalhar, né, Cremonese? Trabalhamos juntos. O Cremonese também é um médico de excelente formação, foi se envolvendo cada vez mais com o processo de gestão, hoje ocupa uma posição destacada dentro do sistema de saúde Mãe de Deus, tá? E vem fazendo um belíssimo trabalho, é também um estudioso dessas questões que envolvem a gestão, né? Andrei, para nós começar um bate-bola aí, assim, eu tenho uma
uma discussão que é quando a gente fala em transformação digital, né? E é interessante como a gente vê no mercado, as pessoas acham que transformação digital é comprar é um sistema, algumas tecnologias, pluga lá e tal, e tudo se resolve, né? E como é que tu vê essa questão de que a transformação digital, no primeiro momento, ela não é tecnologia, né? Ela é muito mais uma estratégia bem definida da instituição, tá? Ela é muito mais um modelo de gestão bem definido, ela é um conjunto de processos bem definidos, e aí sim, aí a gente, quando tu tem tudo isso estabelecido, tu joga a tecnologia, e a tecnologia passa a ser um meio importante para que essas coisas aconteçam. Queria te ouvir em relação a isso. Dilceu, é inegável aí o quanto a tecnologia é importante nesse cenário, né? E quando a gente fala de transformação digital, o fim acaba sendo muitas vezes a tecnologia, né? Mas como você falou, transformação digital vai além de tecnologia. A gente está falando de processos, a gente está falando de gente, a gente está falando de cultura, né? De mudar, de mexer na forma como a gente faz as coisas, né? E o que a gente vem vendo nesse sentido, né? Quando a gente fala em transformação digital? Muita gente acha que transformação digital, como você colocou, é colocar uma tecnologia, uma ferramenta e sair rodando, né? Mas a gente precisa automatizar, e por isso a ferramenta vem por último, né, automatizar algo que funciona. Não adianta a gente pensar a transformação digital de algo que hoje não é eficiente, que não gera eficiência, que não gera produtividade, que não gera os resultados que a gente quer. Então, do meu ponto de vista, é lógico que a tecnologia é uma parte importante da transformação digital, mas ela precisa ser mais ampla. A gente precisa ter processos e métodos de como deve funcionar e como tem que funcionar uma operação, para aí sim colocar numa ferramenta, colocar numa tecnologia, envolver todo esse arcabouço tecnológico, né? Tem se falado muito em interoperabilidade, muito inteligência artificial, mas não adianta eu botar inteligência artificial se eu não sei para que eu vou botar, né? Para que eu vou usar. Então, tem muita tecnologia aí no mercado, mas a gente precisa ter clareza do uso, da aplicabilidade dessas tecnologias e o quanto elas realmente ajudam. Porque transformar sem saber para onde a gente vai é só colocar um amontoado de tecnologias que vão criar um complicador maior do que a gente tem hoje. Ok. Eu acho que é isso, né, André? Eu acho que é importante que quem nos vê e nos ouve tenham isso de forma muito clara. A tecnologia ela tem que estar a serviço de uma estratégia, de um bom modelo de gestão. Como é que tu vê isso, Cremonese? Primeiramente, prazer estar aqui com o senhor de novo aí. O senhor disse que a gente trabalhou junto, eu tenho que dizer que eu aprendi com o senhor, né? Não que a gente trabalhou junto. Eu tive aula, eu fiz residência de gestão com o seu, foi mais ou menos nessa linha aí. Já tinha feito a residência médica e fiz residência de gestão através do seu trabalho. E, Andrei, muito obrigado aí também por estar comigo aí. Eu gostei muito do jeito que o senhor colocou a pauta da transformação digital. Se eu falar demais, me corta, tá, o seu. Mas assim, eu entendo que se transformar digitalmente a saúde não é uma questão opcional, né? É absolutamente necessário, porque a gente, quando tu dizes ali que a gente tem que fazer diferente, esse diferente é com muito mais eficiência, e não acho que exista um outro caminho para a gente conseguir agora ter grandes ganhos de eficiência que serão significativos, que não passem por tecnologia. Mas eu concordo muito que a gente muitas vezes tem uma visão muito operacional, ou até talvez tática, sobre o que seria a transformação digital, e acaba se propondo muito a replicar processos que já existem, só que num ambiente digitalizado, ou eventualmente automatizado ou semi-automatizado misto. Quando, na realidade, na minha opinião, a gente deveria estar buscando criar ecossistemas que, através de interoperabilidade de dados, conseguissem que a jornada dos pacientes nesses ecossistemas fosse fluida e mais eficiente. E, especialmente, cada vez mais agora, quanto mais eu estudo a formação desses ecossistemas, que eu imagino que seja talvez o único caminho, eu fico muito em dúvida, tenho ficado muito em dúvida se os hospitais
eles têm que ser os únicos protagonistas desses ecossistemas. Eu entendo que os hospitais, né, e falando aqui, por exemplo, da perspectiva do MAN, que é um hospital de referência, top 10, ele pode e deve ser um entregador de autoridade para os ecossistemas, para um ecossistema regional, por exemplo. Mas outros players, a exemplo, por exemplo, da própria MV, que a gente tem feito quase tudo da nossa transformação aqui junto com a MV, eles podem e devem chamar para si protagonismo, porque esse novo ambiente de ecossistema, para ser mais eficiente, ele precisa ser menos hospitalocêntrico. A gente não tem mais como conviver com um paciente com cefaleia sendo atendido no hospital terciário, porque isso é intrínseco a essa transação que o custo vai ser mais elevado do que deveria e o desperdício vai ocorrer. Especialmente se esse episódio se resultar em vários touch points dentro do ecossistema, todos eles de cuidado mais complexo, né? E nenhum de cuidado menos complexo, de coordenação de cuidado ou de teleatendimento, por exemplo. E aí, eu acho que eu concordo muito quando tu dizes que a transformação digital ela tem que se fazer parte da estratégia. Ela tem que, nos próximos anos, a nossa estratégia digital, o nosso roadmap de transformação digital é X, e o objetivo principal dele é que ele tem que conseguir distribuir os serviços de saúde através de um modelo que inclua a interoperabilidade e que o paciente consiga transitar, navegar nesse ecossistema e muitas vezes até ser navegado por um stakeholder que se importe muito com uma jornada mais eficiente, por exemplo, uma operadora, através da interoperabilidade. Seria assim, uma visão macro de como eu vejo que a transformação digital é também a solução para os nossos próximos anos aí. Duas coisas importantes aí que vocês tocaram. Uma, né, Cremonese, é essa questão do papel dos hospitais, né? Os hospitais, eles precisam deixar de ser um bloco único, né? E começar a ter uma visão mais de rede, né? E essa rede não é só uma rede que dê poder para a instituição de mostrar que está em vários lugares, mas ela tem que ser uma rede totalmente estruturada do ponto de vista assistencial. Que é isso, assim, é aquilo que não, cada vez mais o que não é complexo não tem mais que ficar dentro do hospital, né? Agora, a população também não pode ficar desassistida, então é fundamental que a gente repense isso, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, e o Andrei tocou, depois falasse também, que eu queria ouvir o Andrei, sobre a interoperabilidade, né? Que é um ponto tão importante, fundamental, que permitiria que a gente reduzisse de forma importante a fragmentação que a gente tem hoje no acesso ao serviço de saúde, e que isso aumenta enormemente custos, etc. Eu queria, Andrei, eu falo um pouco dessa questão da interoperabilidade, os benefícios, as dificuldades que a gente tem para conseguir isso. Depois eu queria ver o Cremonese falar um pouco sobre esse novo papel do hospital, como é que ele combina, né, esse trabalho da complexidade com a rede. Andrei. Perfeito. Acho que o Emanuel falou um pouco da interoperabilidade aí, como a gente pode ter os dados funcionando de forma mais integrada, né? A gente vê um pouco disso acontecendo quando a gente olha na área bancária. Acho que demorou muito tempo, né, para a área bancária se transformar e começar a compartilhar dados. A realidade é que o futuro, quando a gente fala em banco, é que não vai mais ter aplicativo de banco, né? A gente vai ter um lugar só onde a gente vê as nossas finanças, enfim, consegue ter toda a visão de toda a nossa cadeia financeira. O ideal é que a gente tivesse isso na saúde, né? O ideal é que a gente conseguisse pensar enquanto interoperabilidade, e é importante que a gente divida o que é interoperabilidade e o que é integração de sistema, né? De novo, né? Porque integração de sistema é uma coisa diferente de interoperar dados, né? Interoperar dados é o teu dado padronizado, né? E ele fluindo dentro de uma cadeia, né, que permita o uso desse dado da melhor forma possível. E aí você colocou uma coisa muito importante, ao seu, assim, eu acho que primeiro a questão do dado, né? O dado, eu acho que a LGPD está aí para tentar normatizar um pouco essa questão do dado, né? E nós, enquanto pacientes, né? Todos nós somos pacientes em algum momento, ou pacientes ou impacientes, né? Ou dentro ou fora do hospital, mas assim, nós que somos pacientes, a gente precisa entender
e se empoderar dessa questão, assim como a gente faz com o nosso dinheiro, né? Se hoje eu vou lá e digo, olha, eu quero compartilhar meu dado financeiro, por que eu não posso, em algum momento, ir lá e dizer o seguinte, eu quero compartilhar meu dado de saúde, para que eu tenha uma saúde mais acessível, para que eu tenha um plano de saúde que tenha a condição de me cobrar um valor menor, porque eu não vou fazer um monte de exames duplicados, para que eu tenha uma avaliação e uma prevenção de qualquer risco em relação a procedimentos por conta de falta numa anamnese da avaliação de uma alergia ou uma situação desse tipo. Então, a interoperabilidade não é só eu ter dados rodando de um lado para o outro, eu pegar a informação que eu tenho, por exemplo, no Mãe de Deus, e ter essa informação numa Santa Casa, né? Ou em outro estado, ou em outro país, enfim. Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando em efetivamente gerar eficiência para a saúde. E a interoperabilidade é um ponto crucial para isso, né? A gente vê, né, a gente fala de digitalização, você estava falando de digitalização da saúde como um todo, né, o seu? A gente vê hoje, por mais que o Brasil tenha uma evolução muito grande em tecnologia, a saúde ainda é muito pouco digitalizada, né? Quando a gente olha, né? Se a gente for pensar só os números de RIMs no Brasil, a gente tem um pouco mais de 20 instituições, né? Não mais do que isso, que tem RIMs no Brasil, que são considerados hospitais digitais. Se for subir um pouquinho, RIMs 7, né? A gente vai ter menos ainda. Então, primeiro digitalizar, e depois como é que a gente transforma isso, pega esse dado, coloca dentro de uma cadeia, e não é só compartilhar, é colocar realmente numa cadeia para que o paciente possa viver a jornada dele, né? De toda essa informação de saúde. Então, pensa assim, se eu estou numa clínica, é extremamente importante que eu saiba, né? Que eu não tenho que ficar repetindo 10 vezes, né? Eu tenho que repetir exame, eu repetir informações sobre uma internação que eu tive há 2, 3 meses atrás. Né? Como é que funciona isso? Como é que eu coloco os meus dados, né, de bem-estar, né, que aí é a junção da saúde, do tratamento, do cuidado da saúde junto com o wellness, né, o conceito de wellness, como é que eu coloco minhas informações gerais de bem-estar dentro de uma plataforma ou dentro de uma cadeia, né, não só plataforma enquanto tecnologia, mas dentro de uma cadeia de dados que possa gerar, na hora de uma consulta, né, maior eficiência. Então, esse é o grande desafio, né? Não é só a gente ter tecnologia que integre tudo, é sim a gente ter um grande ecossistema de dados que permita qualquer hospital ou qualquer pessoa ter informações e poder, a partir daquilo, ter o seu histórico clínico, né? E uma jornada realmente digital. Legal. O Cremonese, certamente a interoperabilidade e a tecnologia facilita muito que o hospital deixe de ser esse bloco monolítico, né? E tem essa visão de rede, até porque as informações podem trafegar aí com muito mais facilidade, né? E com isso colocar o paciente dentro do recurso que efetivamente ele precisa. Exato, acho que é o único caminho, inclusive, porque senão a gente está vendo estruturas tradicionais, né? A gente está optando por dois caminhos exclusivamente, esquecendo esse que tu citaste agora, né? Hoje a gente está formando grandes conglomerados de mega provedores, que é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos e que a literatura já tem mostrado claramente que só aumenta o custo da saúde, diminui o acesso, né? Não é inclusivo, não tem equidade, né? É um caminho que sim, a gente pode seguir, mas a gente tem que entender as repercussões de seguir esse caminho. E o segundo é da verticalização, né? Porque a gente entende que só tendo, eu acho que tu citaste muito bem também a palavra poder, que só tendo poder sobre um ecossistema é que ele vai ter sentido, mas a gente tem que, modernamente no capitalismo, e aí o capitalismo na saúde nesse caso, a gente tem que conseguir abrir mão do poder e entender que o poder tem que ser bastante distribuído e que o hospital não perde por ser só um protagonista que entrega sua autoridade de conhecimento dos elementos mais críticos da saúde. Mas ele é um exemplo da Amazon, né, que começou a montar um ecossistema de forma tímida em 2012, em 2014 fez o primeiro movimento com a Alexa Real e levou todo esse tempo para ser líder, mas hoje tem 50% do market share, porque sabia onde queria chegar e sabia que tinha que abrir espaço para todo mundo estacionar nesse ecossistema e consumir dentro desse ecossistema, gerar riqueza, distribuir riqueza, né? E eu acho que
Na saúde, a gente não tem exemplos como esse ainda, eu não enxergo, pelo menos no Brasil, alguém que tenha feito esse movimento, e que um hospital chame para si a responsabilidade de ser, bom, eu vou ser realmente um hospital terciário para atender altíssima complexidade, mas eu estou conectado lá com uma clínica que faz atenção primária, com um hospital que faz transição, com um player que faz bem saúde mental, com uma IPU que cuida de pacientes crônicos metabólicos de alta recorrência dentro do sistema de saúde. É isso que eu acho que a gente ainda... e as instituições vão ter que fazer esse movimento, né? Eu acho que na estratégia do Mãe isso está previsto, mas passa por uma série de dificuldades, inclusive de governança, porque os próprios conselhos têm dificuldade de entender que para ganhar num primeiro momento tem que dividir eventualmente, né? Que a gente vai precisar permitir que certos cuidados que a gente hoje presta e que a gente nem é capaz de agregar valor como deveria por ser um hospital terciário, podem ser prestados por um parceiro conectado, e aí eu acho que a fala do André é muito correta, no sentido assim, não basta que o dado circule, esse dado precisa ser usado, coordenado. É muito provável que a gente precise usar a inteligência artificial para trabalhar com escala, né, com grandes massas de dado para poder extrair o melhor deles, mas cada elemento vai estar fazendo a sua parte. E talvez aí, sendo um pouco mais pragmático, que a conversa é o que fazer em 24, eu tenho recorrentemente me parado a pensar que a gente diz assim, não, vamos fazer uma discussão completa com a saúde, vamos levar os pagadores e os prestadores, que invariavelmente praticamente são hospitais, no máximo algumas clínicas de diagnóstico, né, e oncologia. E isso não é toda a cadeia de valor, porque onde é que está o resto, né? E isso, especialmente eu tenho ficado intrigado e a gente não incluir nessas discussões 3 elementos da cadeia de valor, que é o contratante, o empresário tem que ser educado e em o que vale a pena contratar e o que faz sentido contratar que vai trazer resultado de saúde para a sua empresa. Porque hoje eles não têm essa informação. Eles sabem que estão não satisfeitos em pagar muito caro por muito pouco de entrega, mas eles não estão sendo, olha, o que existe de diferente? Existe valor? Existem outras maneiras de coordenar o cuidado do colaborador e obter resultados melhores. O segundo é o médico. A gente está tendo discussões como essas, né, sobre a dureza que é o momento, a necessidade de fazer as coisas diferentes, e o médico está alijado dessas discussões. Eu até antes estava preparando, agora antes da gente entrar em discussão aqui, eu estava preparando o Fórum do Corpo Clínico de sexta, justamente com esse viés, que eu preciso trazer o médico para esse jogo, ele precisa escutar, que ele vai precisar trabalhar de forma diferente e ter uma cabeça de gestor quando exerce a medicina no dia a dia, porque do contrário, as coisas também a gente, se não incluir a caneta do médico, ele tiver alijado da discussão, ele talvez continue fazendo sempre do jeito que sempre fez. E o médico ainda pode também ser parte do ecossistema como empreendedor, e isso deveria ser também uma coisa que a gente deveria incentivar muito. E por último, o paciente, né? O paciente precisa ser incluído nas discussões sobre, ele tem que ter consciência de consumo quando ele consome saúde. Agora, não faz pouco tempo eu recebi um áudio no WhatsApp de uma cliente extremamente satisfeita por ter repetido em Taquara a tomografia, os exames de sangue e a pesquisa de Covid que ela tinha feito menos de 48 horas antes no Mãe e que tudo tinha dado o mesmo resultado. E, então, essa paciente ela deveria entender que por causa de uma sinusite, que foi esse o caso, ela fez 2 tomografias, 2 pesquisas de Covid, mais um monte de exame de sangue no intervalo de 48 horas, absolutamente desnecessários. E ela, ao invés de estar indignada que isso vai sobrecarregar um sistema que ela, no final das contas, está pagando a conta, ela estava se regozijando, achando isso um alto standard de cuidado. Maravilha. Né? Então, a gente tem esses 3 elementos que estão assistindo uma queda de braço entre pagador e prestador hospital, que quando a gente talvez tivesse que ir todo mundo para a sala para tentar começar a achar essas são questões importantes, sabe? É por isso que como eu estou há muito tempo na área, né, eu nem vou dizer para vocês
as coisas que eu já vi, né? Mas eu sou um testemunha de que nós melhoramos muito, muito mesmo. Mas eu tenho que concordar com o Andrei, contigo, nós ainda precisamos melhorar muito. E esses são esses pontos que são negligenciados nas discussões, que fazem com que a gente crie uma série de forças de resistência e a gente não consiga dar a velocidade que nós precisaríamos dar, né? E quando a gente não consegue fazer determinados movimentos que são fundamentais, nós ficamos para trás e nós ficamos mantendo as nossas ineficiências, né? E falar nisso, em ineficiência, assim, uma das coisas que o sistema não suporta mais é o fato de que nós, dissociados da relação com quem paga a conta, mais tarde eu quero abordar isso, porque esse é fundamental. O dia que o empresário, hoje em torno de 75%, 80% do gasto com plano de saúde são pagos por empresários, o dia que eles exigirem, tá? A competência que eles exigem dos seus funcionários no trabalho, e eles exigem em termos do serviço de saúde, talvez a gente ganhe uma força importante para criar coragem e a necessidade de efetivamente mudar, né? E nesse contexto, certamente 2024 nós vamos receber um dos grandes apelos, ou muitos apelos que vão envolver mais eficiência, mais produtividade, racionalização de custos e reduzir desperdício, né? Isso que tu estava colocando agora, assim, na verdade, é um grande desperdício. Mas se as pessoas não estão educadas, né, elas terminam achando que isso é uma maravilha, né? Quanto mais exame o médico pede, aliás, tem muitos relatos, né, de que o paciente chega no médico, o médico examina, né, faz o seu diagnóstico, dá a terapêutica e o paciente reclama, mas, pô, esse médico não é de nada, ele não pediu nem exame. Porque parece que o sujeito, se ele pede uma tomografia, uma ressonância, aí que ele está relacionado com tecnologia, essas coisas todas. E essas coisas é que fazem a distorção. Andrei, fala um pouco para nós como é que tu vê o uso da tecnologia no combate, né? Ou no combate, não, assim, a favor de nós termos mais eficiência, de nós reduzirmos custos, de nós aumentarmos a segurança dos pacientes, né? De nós evitar desperdício. Perfeito. Acho que a Cremonese tocou num ponto importante aí, que é a inteligência artificial, né? E eu acho que é inegável que a gente está vivendo uma nova revolução, né? É inegável. E como toda mudança na vida do ser humano, a gente tende a reagir. E a nossa reação tem sido, né, no sentido de, não, vai ter uma inteligência, vai ter alguém aqui dando opinião ou querendo me substituir de alguma forma. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, a inteligência artificial tem vindo e tem se mostrado como uma alternativa importante, não só a inteligência artificial, mas a robotização de muitas coisas, né? Tem se mostrado como um recurso importante na redução de burocracia, na redução de processos manuais, análises que normalmente demandam muito tempo, demandam muito trabalho braçal. E aí, eu entendo que a gente precisa utilizar melhor essas tecnologias, né? E falando da inteligência artificial como de uma forma dentro da saúde, imbuída na saúde, né? Inserida na saúde, eu vejo ela como um grande alavancador de produtividade, né? A gente sabe que boa parte da burocracia, né, mais de 60% aí, o doutor Cremonese pode falar melhor que ele é médico, mas mais de 60% do tempo do médico ele gasta com burocracia, né? Se a gente puder ter uma inteligência nos ajudando nisso, com certeza vai dar mais tempo para a gente poder ter o cuidado do paciente. E aí, quando você fala de segurança do paciente, a gente está falando em poder cruzar informações. E esse é um ponto importante, porque inteligência artificial sem dados não serve de nada, né? Eu preciso ter histórico, né? E aí vem a importância da interoperabilidade, a importância de a gente ter um grande lago de informações, né? Que não precisa ser um lago só, pode ser um grande ecossistema de informações que seja consumido, que seja
que seja utilizado para ensinar essas inteligências a nos ajudar a ter caminhos melhores, caminhos mais simples, né? É aquilo que Aliás, você André, falou. o Deming já disse isso há muito tempo atrás, né? Disse assim, eu acredito em Deus, os outros tragam dados, tá? Exatamente, exatamente. E assim, tem muita informação, né? Na realidade, tem muito dado, mas tem pouca informação. Então, transformar o dado em informação, em conhecimento, é o grande desafio, né? Então, eu vejo assim, até pensando em 2024, eu acho que é algo que se debateu muito em 2023, mas que precisa ser melhor debatido, precisa ser melhor aplicado, a gente precisa começar a tratar a saúde dentro de um conceito de data-driven, né? De drivar as decisões baseadas em dados. Porque, assim, uma pesquisa clínica, o que, que é? É uma série de informações que vêm de testes, né? De dados que foram coletados para gerar aquele resultado específico, e normalmente aquilo gera um artigo, que gera uma droga específica, ou que gera um tratamento específico, um protocolo específico. Então, assim, a gente utilizar a inteligência artificial, utilizar o conceito de dados, né, para poder tomar decisões, para poder auxiliar nas decisões, para poder acelerar processos, eu acredito ao ser o que vai nos trazer uma performance muito melhor para a saúde nos próximos anos. Aí a gente precisa se sensibilizar em relação a isso. E o preconceito do uso da tecnologia ele vai existir e não está nas gerações antigas, não, né? Está no mindset que é criado, né? Muitas vezes a gente pega situações de gerações antigas com neologismos interessantes, né? E pega gerações novas ainda com uma visão muito arcaica. Então, não está vinculado a uma geração, está vinculado à questão cultural e mudança de mindset. Às vezes até sem visão, né? Exatamente. Muito bom, André. Permanece, como é que tu vê essa questão desses 4 pontos? Eficiência, produtividade, redução de custos e redução do desperdício, né? Como um ponto que é claro, e segurança do paciente, né? Não são os únicos, né? Mas tu entende que esses são pontos fundamentais de nós atacarmos aí em 2024? E 2024 e para adiante, né? É. Não, vamos falar um pouquinho de custo primeiro, né? Porque a gente, o que eu sinto que tem se falado de uma forma míope sobre custo, na minha opinião, porque as progressivas perdas de margem na saúde suplementar, elas não datam de agora, né? Elas começaram já há um tempo maior e elas foram, acho que talvez a migração, os OPMEs tenham sido as primeiros grandes movimentos. E o que eu percebo, então, é que qual foi a acomodação que a imensa maioria dos players fez em relação a essa perda de margem? Foi deixar de investir, né? Porque eles foram, em vez de fazer o tema de casa de fato para se tornar mais eficiente, eles foram deixando de investir e a gente hoje vê as estruturas, então, com uma grande necessidade de modernização e investimento. Mas, inclusive, na minha opinião, para ter os grandes ganhos de diminuição de custo no dia a dia, a necessidade também upfront é de investimento. Investimento em quê? Na imensa maioria das vezes é tecnologia, né? Mas não só isso. Eu dividiria em 2 grandes pilares, mas na minha opinião, com certeza é tecnologia, que é conseguir fazer as coisas de um jeito que é diferente do que sempre fez, porque senão o corte de custo ele se resume a cortar as linhas que importam. Então, tu corta um pouco mais a linha de pessoas, espreme mais um pouco lá, eventualmente abre mão de ter plano de saúde, e aí começa a impactar bastante em gente, né? Que é o que eu quero fazer um pequeno spin-off agora, se o senhor me permitir. E aí depois vai lá, mexe na ocupação. Então, tu começa a trabalhar com menos manutenção, uma manutenção mais burra, fazer coisas mais... é isso, e tu vai sucateando a tua estrutura achando que isso é controle de custo, né? E não faz grandes mudanças processuais para, de fato, impactar o jeito que faz a coisa, ganhar escala, né? Eventualmente ter poder de mercado para comprar e iniciativas nesse sentido, que a gente sabe, né? Especialmente quando a gente compara números, que tem uma heterogeneidade muito grande nesses aspectos.
Mas um outro aspecto que está comprovadamente relacionado com produtividade e eficiência são as pessoas. E, no nosso caso, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de sistema altamente dependente de pessoas, né? Que a gente, quase tudo do que a gente faz, que importa na nossa cadeia de valor, é feito por pessoas. E a pandemia, ela desnudou o quão a gente não consegue cuidar bem das pessoas dentro dos hospitais. E aí vai de todo tipo de situação, desde segurança psicológica até questões de escala, mas, sobretudo, uma coisa que piorou muito é o absenteísmo. Porque hoje em dia não é mais admissível que alguém com qualquer sintoma gripal possa estar trabalhando dentro de um hospital. Bom, qual é o resultado imediato do absenteísmo, né? Se à 1h da tarde eu me dou conta que eu tenho 7 pessoas para fazer o trabalho que ia ter que ser feito por 10, essas 7 vão trabalhar sobrecarregadas. E o ponto de partida desse staff para ter um dia sobrecarregado é um ponto de partida de grande desestruturação na saúde mental, em que as pessoas estão submetidas especialmente a uma fadiga da dopamina no que tange a exposição ao digital, e que elas não conseguem, porque essa sobreexposição que a gente está tendo, e que está muito bem descrita também na literatura agora, faz com que a gente já esteja cronicamente doente do ponto de vista neuromoral no sistema nervoso central. Então, a gente não está em condições de enfrentar tranquilamente a dificuldade que é conviver no trabalho do dia a dia de saúde, por tudo que está envolvido. Ora, exatamente nesse contexto, em que as pessoas precisariam de muito investimento, inclusive, me está claro que, especialmente para os hospitais, requer até que a gente assuma um papel quase de família, muitas vezes, né? Porque as famílias estão muito desestruturadas e esse colaborador está recorrendo a gente para muita coisa, né? E precisa, porque não tem muito a quem recorrer. O Estado é curto, o suporte familiar é curto, sobra um empregador. E quando o empregador escolhe miopemente, né, não olhar para esse problema, ele perde produtividade. E, ao perder produtividade, ele é um sistema menos eficiente. Só que, de novo, isso não é feito com ação tipo abraçar a árvore. Tem que investir, né? Tem que investir em formação, tem que investir em processos, tem que investir numa série de elementos que consigam trazer para essa força de trabalho uma condição melhor para que exerça isso com mais eficiência. E, por último, no que tange os pilares que o senhor citou, esse staff está extremamente focado em qualidade e segurança, porque isso foram as grandes melhoras que o sistema fez nas décadas que se passaram. A gente saiu de sistemas muito menos seguros e com qualidade muito assistencial, especialmente, muito menor, para sistemas muito mais seguros e com qualidade assistencial muito maior. Então, isso cria uma certa hipocrisia na mente também das nossas pessoas que estão trabalhando no hospital e que faz uma disrupção ruim da cultura. Então, tu pega instituições que têm décadas de formação, cuja cultura é entregar saúde com qualidade e eficiência e segurança, e tu começa a fazer movimentos que, para aquele colaborador, eles começam a parecer hipócritas. Essa disrupção e esses elementos de destruição da cultura, eles impactam também, a literatura traz isso muito claramente. Tem bastante coisa publicada pelo Donald Su aí sobre isso, o quanto que a cultura pode impactar a produtividade. E aí, olha só o laço que a gente pode fazer. Também para isso, acho que hoje estou convencido que a melhor maneira de medir a cultura para saber aonde investir é através de modelos que consigam fazer produzir resultados a partir da massa de dado qualitativo que a gente tem, né? Que são os large language data, que a inteligência artificial consegue analisar e nos dizer, né? E aí tem um algoritmo muito interessante que é da CultureX, que consegue nos dizer, olha, esses são os elementos da cultura que estão funcionando, esses são os elementos da cultura que não estão funcionando,
Então, é nesses aqui que precisa ser investido. E às vezes são as coisas mais simples, né? Mas que sem informação a gente não consegue ser pontiforme para fazer. Eu vou recorrer ao caso da Amazon, que onde o bicho mais pegava para o desenvolvedor na Amazon era a semana que eles tinham de sobreaviso. Era aquilo que eles enxergavam como a maior detrator da cultura dentro da empresa. E quando a empresa mexeu nisso, ela conseguiu perceber grandes incrementos de produtividade dentro do grupo de desenvolvedores. Nesse sentido, eu estou inteiramente de acordo contigo. Se a gente não tiver dados para analisar isso, sabe, a gente fica discutindo a cultura como uma coisa abstrata e que tu não consegue relacionar pontos da cultura com os aspectos que envolvem produtividade, que envolvem motivação, que envolvem estresse, né? Então, a tecnologia aí também é importante. Andrei, um dos pontos que a gente tem discutido bastante aqui na MV é a questão da educação em tecnologia, né? Sei lá se o termo é educação digital, alfabetização digital. A verdade é que nós estamos diante, né, de uma nova forma de trabalho em que as pessoas não foram educadas para isso. E, de repente, nós botamos ela na frente de uma máquina e diz, bom, agora aqui tu te vira, né? Clica aqui, clica lá e tal. E o que tem acontecido, e a gente acompanha muito isso, né, Andrei? É que nós recebemos um volume enorme de, de recados no suporte que, na verdade, não tem nada a ver com o sistema e tem a ver com porque os funcionários dos nossos clientes não foram adequadamente educados. Uma parte porque talvez nós não tenhamos passado a educação que eles precisariam, né? Mas também a instituição muitas vezes não se preocupa em educar, mas se preocupa em ficar cobrando um resultado de uma coisa que ele não foi preparado para fazer, né? Eu queria ouvir vocês dois em relação a esse ponto, assim, como é que vocês veem a questão de que nós vamos tirar mais proveito da tecnologia, as pessoas vão trabalhar de forma mais satisfatória, vão se sentir mais competentes na medida que nós educamos mais adequadamente essas pessoas a usarem a tecnologia. Eu sempre digo o seguinte, uma tecnologia que eu tenho, que eu não sei usar, eu não tenho nada de tecnologia. Andrei? Perfeito, Celso. Uma boa provocação. A gente está vivendo uma era digital, né? A gente precisa colocar isso na nossa mente enquanto seres humanos, né? Eu acho que tem dois vieses aí importantes. O primeiro a tecnologia ela precisa ser fácil de usar. Esse é um ponto importante, né? Eu pegar uma pessoa de 90 anos e ela utilizar o WhatsApp como sem precisar ler um manual, assim, como se fosse algo normal, como se fosse algo natural, como se ela tivesse feito isso a vida toda. E a gente vê isso aos montes, né? Esse momento de rede social, né? E é até engraçado, o Facebook está se tornando uma rede social de pessoas mais velhas, né? De repente, pela facilidade de uso. Esse é um estudo importante para se fazer, assim. E o WhatsApp se tornou uma forma fácil. Então, eu acho que tem o viés da tecnologia e de usabilidade, a gente pensar em coisas mais user-friendly, né, e não precisar de muita explicação. E, por outro lado, tem a questão realmente do aprendizado e da vontade da pessoa em tá utilizando a tecnologia. E aí tem duas coisas. Uma coisa é a pessoa que não sabe usar e outra pessoa que não quer usar, né? Acho que tem duas situações aí. A que não sabe usar, eu concordo com você e acho que precisa haver políticas mais claras de uso das tecnologias, porque isso é igual a qualquer ferramenta, igual a qualquer equipamento, né? Se você não sabe usar, você não vai usar da forma certa, né? O Dr. Cremonese pode falar assim, pô, tem um equipamento lá no centro cirúrgico que se eu tenho uma pessoa que não sabe usar, ela não vai tirar o máximo daquele equipamento. A mesma coisa com software, a mesma coisa com tecnologias como um todo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Como é que eu ensino as pessoas a usarem? Acho que esse é um ponto importante e faz com que a gente garanta uma maior eficiência, uma maior produtividade. O outro ponto como é que eu engajo? E aí a gente está falando de engajamento, né, para que as pessoas queiram utilizar. Porque não adianta ter um prontuário eletrônico, né, o seu, e o médico muitas vezes prescreve no papel e dá para a secretária colocar no prontuário eletrônico, né? Isso não é eficiência, né? A gente está aí
só criando mais um passo no processo. Então, eu vejo que é educação, sim, é tecnologia mais acessível também, mas é mudança cultural. É eu querer digitalizar, é eu viver a digitalização, né? E isso vale para qualquer profissional, né? A gente está vivendo um momento agora, né, até do piso da enfermagem, que ele vai trazer, com certeza, no meu entendimento, um volume muito grande de pessoas querendo migrar, ou querendo entrar na saúde de alguma forma, porque acaba gerando uma oportunidade. Como é que a gente faz para que essas pessoas entrem numa cultura digital? Como é que os novos entrantes entram numa cultura digital? Né? Não é só a educação é legal, mas como é que eu crio a cultura digital? Né? Eu tenho que criar lá na universidade, eu tenho que criar dentro do hospital, eu tenho que criar na rotina. Como é que eu faço isso? Né? Então, eu acho que o desafio vai além da tecnologia ser boa e além de eu educar. Eu criar a cultura digital, eu criar a cultura de utilizar aquele caminho que é um caminho sem volta, aí, no meu entendimento. Ok. Permanece, essa questão é fundamental, que dentro do contexto estratégico, no teu caso e do hospital, né, é fundamental que a gente coloque essa cultura digital no contexto estratégico, né, porque as pessoas... Eu gosto de fazer a seguinte pergunta: como é que seria a tua instituição se nos próximos 5 anos tu não investir em transformação digital? O que vai acontecer com ela? Como é que ela vai chegar daqui a 5 anos? Né? E quando tu faz esse prolongamento da visão, de cara tu vês, pô, eu vou ficar atrasado no mundo. Bom, se tu vai ficar atrasado, então significa que tu vai ter que incorporar, do ponto de vista estratégico, o uso de tecnologias, né? E incorporar e colocar no contexto estratégico significa que as pessoas vão ter que aprender, vão ter que a curtir essa cultura digital, vão ter que ser educados para trabalhar com cada uma das ferramentas. Como é que tu vê isso, Cremonese? É perfeito. Eu acho que a sua fala introdutória antes ali até ela praticamente ela ilustra exatamente o contexto. Aqui tu já tinha criado a universidade corporativa, né? O seu e que era acabou assim que é fundamental. Eu tenho entendido assim atualmente que o caminho é através das parcerias com as universidades, porque essas necessidades de treinamento que a gente está citando aqui, que dizem respeito à tecnologia, que na realidade elas não são só sobre tecnologia, elas são sobre como executar o próprio trabalho, né, em saúde, porque todo ele é tecnológico agora, né? Pô, agora a gente teve que mandar um pessoal para a Alemanha para conseguir extrair o máximo do nosso neuronavegador, que faz assim coisas incríveis no que diz respeito à capacidade de planejar uma neurocirurgia. Eu estou falando de antes tu optar por um caminho para chegar no tumor no cérebro que pudesse comprometer a visão de uma pessoa, e agora a gente conseguir enxergar o trato da visão lá e conseguir que está desviado por causa do tumor, desviar e conseguir fazer a mesma cirurgia com a mesma eficiência oncológica, mas preservando a visão. Então nós estamos falando. Só que a gente precisou treinar até os técnicos da sala de cirurgia. E a gente teve um retorno aqui da própria Brain Lab, que no Brasil eles não reconhecem outra organização que consegue extrair o máximo da solução deles, como a gente está conseguindo aqui, justamente porque se focou em pessoas, né? Mas o meu sentimento aí de Himalaia pela frente é que a academia, especialmente no que tange a enfermagem, né, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro e o médico, ela está bastante deficiente na formação. E a gente não vai mais conseguir importar essa força de trabalho como era no passado, e botamente nós vamos ter que gastar tempo treinando um enfermeiro formado, um técnico de enfermagem formado, para que ele possa trabalhar dentro das nossas instituições. E aí a gente agora se aproximou muito aqui da Unicinos e da Fevale, justamente para achar alternativas para complementar a formação dessas pessoas, porque eles cada vez mais eles não chegam prontos.
essas formações que a gente tem visto aí, que é quase predomínio EAD, ou quase que totalmente EAD, o cara não chega pronto para trabalhar no hospital, infelizmente. E aí surge, a gente vai ter que treinar ele digitalmente, como vocês citaram, mas tecnicamente, e como que ele vai juntar as duas coisas para poder fazer o trabalho dentro do hospital. Então, o desafio é enorme nesse sentido, e, de novo, né, vai passar por investimento. Quase tudo que a gente está falando aqui não tem saída. Se a organização não enxerga a capacidade de investir para se transformar, ela não vai estar viva lá na frente. Mas eu tenho aqui um comentário no nosso chat da Helene Joaquim, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Tá? Ela comenta aqui a questão de que a maior dificuldade que se encontra é a cultura do registro correto da informação no sistema. Tá? Isso é interessante, porque na época que tudo era manual, e eu acompanhei isso, né? Não que o registro fosse melhor, mas parecia que tinha mais importância. Como no sistema parece que tem alguma coisa que eu não preciso necessariamente colocar aquilo, né? Eu já participei de tudo, desde alguém que resolveu prescrever blá, 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 né? Como sendo contrário ao que o sistema estava pedindo, essas coisas desse tipo, né? E que eu sempre disse que assim, é bom que a gente faça essas coisas, porque se a gente não fizer adequadamente por conceito próprio, né, da sua realização profissional, da execução da sua atividade profissional, a justiça termina olhando um prontuário desse e tomando as medidas mais formais, né? O que é muito ruim. Também tem a Rita, que é uma enfermeira, dizendo que ela está relatando que a experiência profissional dela, ela já atuou em uma operação assistida de implantação em prontuário eletrônico e que ela se deparou com várias situações de dificuldade durante os treinamentos dos colaboradores e durante a implantação. O que eu acho que a gente pode dizer para a Rita, é isso mesmo, isso sempre acontece. O mais importante não é que a gente luta, não é que não aconteça, porque sempre vai acontecer. A questão maior é a gente ter a estrutura capaz de dar o suporte que vocês precisam durante a implantação e durante a convivência com o sistema, né? Aqui também a Rita falou que foram elaboradas várias estratégias de treinamentos, pois muitos não sabiam usar a tecnologia digital. É isso aí mesmo, né? Tem que ter estratégia de relacionamento, né, com os médicos, as enfermeiras, com os técnicos de enfermagem, com todo mundo que usa o sistema, né? Nós estamos chegando aqui no nosso final, eu queria colocar mais uma questão aí, que é para ouvi-los e ganhar um pouco aí da experiência de vocês. Imagina o seguinte, né? Tá na mão de vocês definir agora, né, o que vocês vão focar em 2024, dentro desse conceito de sustentabilidade, né? Que pode ser tudo, um pouco do que a gente falou, mas pode ser, tem uma coisa que tem me deixado muito, muito triste, sabe? A negligência que os hospitais possuem em tratar do seu dinheiro, tá? Eu sempre gosto de fazer a caricatura assim, de um neurocirurgião que é chamado de madrugada, atende um paciente, né, num procedimento de altíssima especialização, fica lá 5 horas dentro do bloco cirúrgico, trabalhando ali contra milímetros, né? E aí, esse procedimento e o atendimento desse paciente, o paciente é curado, tem alta, tá uma beleza, tudo ótimo, né? Tem uma conta de 100 mil e a gente não consegue nem cobrar a conta, ou leva 100 dias para apresentar a conta, depois leva mais 40 para receber, alguns nunca recebem, vão compondo um contas a receber enorme, né? E isso é uma prática do hospital. Qualquer hospital que a gente vá tem um componente de contas a receber grande, muito grande. Eu sempre digo o seguinte, um contas a receber de um hospital, considerando aquilo que está dentro do prazo, nós poderíamos ter aí o equivalente a um faturamento e meio. Em geral, a gente tem 3. Tá? E contas de prateleira no faturamento, que são contas que estão prontas para faturar, mas a gente não conseguiu faturar naquele mês. Né? Em geral, é um faturamento inteiro. Então, no fundo,
por várias ineficiências. Eu sei que tem as dificuldades de quem paga também, mas por ineficiência, via de regra, um hospital vive sentado em cima de 2 a 3 faturamentos. Tá? Quando a gente fala em eficiência, é também esses aspectos, porque nada é mais justo com a assistência do que a gente ter um bom processo de cobrança e recebimento, porque toda vez que a gente não tem o dinheiro, quem termina sofrendo é a assistência, né? Que em última análise é a nossa essência. Eu queria rapidamente de vocês aí, que nós estamos no final, e depois eu quero fazer um agradecimento a todos vocês, e se tiver mais alguma pergunta aqui, eu também vou repassar para vocês. Imagine assim, que vocês têm que focar em 2, 3 coisas para 2024 dentro desse conceito de sustentabilidade. O que vocês focariam? E, evidentemente, que aqui, né, também por interesse da nossa empresa, especialmente no que se refere ao uso de tecnologias. Quer Começar começar? aí, doutor? Pode falar, André. Não, pode começar, pode começar. Primeiro, Não, doutor. tá bem, obrigado. Do ponto de vista aqui do hospital, é realmente o ciclo da receita. Acho que o seu aí já acabou dando um spoiler quando fez a pergunta, né? Mas a gente está bastante focado e a gente está fazendo isso através de grupos de trabalho multidisciplinares, né? Mas com certeza atualmente que é através do sistema que a gente vai conseguir os ganhos extras que a gente precisa para encurtar o nosso ciclo de receita, né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto que a gente pretende trabalhar bastante aqui é o envolvimento médico, né? É fazer com que o médico compreenda e, inclusive agora, durante esse mesmo momento que a gente está conversando aqui, a gente está fazendo a nossa primeira avaliação de desfecho do nosso projeto de valor em saúde para a coluna com a Unimed. Então, a Unimed, nós estamos, Mãe de Deus e Unimed e os neurocirurgiões e ortopedistas, olhando os resultados dos primeiros pacientes e entendendo qual é que foi a nossa performance e, a partir daí, de acordo com o contrato, determinar também como é que vai ser o pagamento. Tá? Isso é um marco, eu entendo, para a nossa organização e para a Unimed em conjunto, mas também para os nossos médicos que estão participando. E aí, esse como envolver o médico de uma forma bem prática, né? Então, eles participaram de muitas discussões sobre valor e estão agora engajados nesse projeto de valor. E o terceiro aspecto, na minha opinião, é a força de trabalho, são os colaboradores. E a gente fez todo o esforço possível na programação orçamentária para 24, preservando a força de trabalho na ponta, né? Que eles consigam ter as melhores condições possíveis para trabalhar. Ok. Andrei? Perfeito. Acho que o Leonel trouxe informações importantes aí, pensando na rotina do hospital e pensando nas pessoas como um todo, né? Eu vou trazer uma visão um pouco mais focada em digitalização. A gente falou de digitalização desde o início, né? Eu vejo assim, falta não só a vontade de fazer, falta normatização e regulação dessas situações, né? A gente vê áreas que evoluíram demais no Brasil, acho que a área bancária é uma delas, porque tem um lugar que regula, né? Tem a Febraban que regula, que diz como tem que ser, que puxa muita coisa. Na saúde, diferente, né, disso a gente não tem. Por mais que tenha uma série de órgãos aí, a gente não vê um órgão que puxe ou que padronize a forma que a saúde deveria funcionar, os processos da saúde, as tecnologias, a aplicabilidade, enfim, o compartilhamento de dados. Então, eu acho que é um processo onde não é só agente privado, tem um agente público também envolvido, e a gente precisa de políticas públicas claras, né? A gente vê, por exemplo, agora, a inteligência artificial, que é um tema que eu acredito também que precisa ser melhor trabalhado, né? Tá o governo americano, os Estados Unidos, pensando muito em políticas de uso da inteligência artificial. Se a gente não tiver política, né, vai usar de qualquer jeito, cada um usa do seu jeito, né? Então, a padronização disso é super importante. Acho que dados e a socialização dos dados é um outro ponto muito importante. Mas, resumindo ao seu, Rafael, o que eu entendo é assim, que a gente precisa envolver esses agentes de alguma forma, ter o comprometimento deles e trazer
soluções que sejam viáveis. Porque não adianta eu pensar numa solução que é viável só para um hospital grande. Eu preciso pensar numa solução que seja viável para qualquer tamanho de hospital, para qualquer tipo de serviço de saúde, né? Eu estava com o CMO da Amazon em Chicago no passado, né, início desse ano, e eu discuti um pouco disso com ele, porque ele dizia assim, olha, a gente está levando Generative AI e tal, e isso vai mudar. Eu disse, doutor, show de bola, legal, mas assim, qual hospital eu vou conseguir colocar isso? Como é que eu torno isso viável, acessível? Porque precisa, primeiro, ser fácil de colocar, precisa ser barato ao ponto de eu conseguir colocar, e eu preciso gerar cultura, né? Então, Alceu, eu acho que a gente, né, não foi a Rita, acho que a Elaine que falou um pouco da questão da perda da informação, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, o Cremonese falou em um momento dos IoTs, né? Na realidade, os IoTs médicos, se a gente for pensar, né? Eu acho que a junção da tecnologia, né, para poder auxiliar, junto com a normalização, junto com a vontade, tem que ter vontade, e aí pública e privada, e de todos os agentes, é que vão, de alguma forma, movimentar o cenário da saúde para um cenário mais eficiente em 2024. Senão a gente vai passar 2024 como a gente passou 2023, olhando pela janela, essas inovações acontecendo e aplicando muito pouco. Essa é a minha percepção. Sim. A Elaine fez mais um comentário aqui, colocando como um ponto fundamental do treinamento é o envolvimento dos profissionais e na corresponsabilidade no cumprimento das metas que são pactuadas com a instituição, né? Que ela entende que as coisas devem partir daí e a conscientização e depois das pessoas estarem treinadas a ver todo o processo de cobrança de cada profissional exercendo corretamente a sua função. Tá? Perfeito. E para finalizar aqui os nossos ouvintes aqui, o Alexandre Veloso, que é vice-presidente da Digital Health, da Sucesso em Minas Gerais, está dizendo que no mundo inundado por informações relevantes, ter clareza dessas informações é fundamental. Ele cita aqui o Harari, do livro 21 lições para o século XXI, né? Que hoje vivemos um oceano tumultuado de informações. E realmente, é uma loucura, né? Ele faz uma pergunta: como fazer, está mais interessada para ti aí, Andrei, como fazer adequadamente o uso inteligente no contexto da aquisição, da categorização e disponibilidade desse universo de informações, especialmente numa empresa que é especialista em coletar informações como a nossa? Alexandre, bom dia. De novo, a gente falou um pouco, o Rafael usou uma frase no início da nossa live aqui, que era a questão da propriedade do dado, né? O dono do dado, quem se sente dono do dado, né? Eu acredito que a gente precisa, de alguma forma, né? Não só na coleta, mas na validação desse dado, no processo de autorização desse dado, envolver todos os agentes possíveis, né? Não adianta só a gente pegar dado do hospital, juntar com dado de outro hospital e tá tudo certo, né? A gente precisa juntar dados que não estão no hospital, né? Dados da vida da pessoa, dados do que ela tem passado na sua rotina, dados do que ela tem feito na sua rotina. É nisso que eu acredito, para a gente poder criar, não é só um conjunto de dados, a gente poder criar um conjunto de dados que seja útil para algo. Porque eu ter só um dado clínico, só de uma consulta, ele não vai ser relevante numa situação, por exemplo, de uma cirurgia. Eu ter só o dado de uma cirurgia não vai ser relevante numa situação clínica, né? Eu acho que a junção das informações, trazendo também o dado da realidade do paciente, se a gente for pensar do monitoramento vital do paciente na rotina dele, é que vai, de alguma forma, trazer uma riqueza maior para esse conjunto de informações. Então, esse é o meu entendimento. Assim, a gente precisa enriquecer esse dado, não é só coletar ele, juntar e achar que isso é o suficiente. A gente precisa, de alguma forma,
ver a jornada possível do paciente, de tudo que lhe aconteceu, de todo o histórico dele, de vida, tratando da saúde, né? Seja na prevenção, na precisão, na predição, dentro de um histórico de dados que possa ser utilizado da melhor forma possível para poder gerar saúde. Resumindo, é isso. Ok. A Elaine só fez um comentário adicional aqui, que a gente precisa estabelecer os indicadores para a gente se planejar onde é que a gente quer chegar e como avaliar se a gente chegou, né? Bom, estava olhando aqui, eu quero agradecer muito aí a presença do Andrei, do Cremonese. Como eu disse, são dois profissionais de grande destaque no cenário da saúde, são lideranças jovens e, portanto, são lideranças que têm longevidade aí na área que a gente precisa, de tempo em tempo, escutar, tá? Para a gente ir podendo ir compor os nossos conceitos, as nossas crenças a respeito daquilo que a gente precisa fazer e que a gente precisa mudar. Quero agradecer também às pessoas que nos assistiram e que nos ouviram, né, pela sua disponibilidade e acima de tudo, né, mais do que a disponibilidade, pelo desejo de aprenderem, de debaterem, de escutarem, né, de se ampliarem nas suas visões e levar isso para o seu exercício profissional, onde vocês trabalhem e onde vocês precisam fazer isso com sucesso. E, quero usar aqui uma figura que está no pano de fundo do Andrei aí, ele está com uma foto da família, né? E um quadrinho também com fotos da família que vai trocando aqui as fotos, né? E no pano de fundo do Cremonese uma árvore de Natal. Então, quero desejar que vocês tenham um grande Natal junto com a família de vocês, né? E que o Papai Noel seja efetivamente generoso, né? Não apenas com as questões materiais, mas especialmente com as questões espirituais, com a paz interior que a gente precisa para viver bem e ser feliz nessa vida. Então, muito obrigado, agradecemos a MV, em nome da MV, agradecemos aí de coração, tá, a disponibilidade de vocês e a presença de vocês. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Obrigado, um abraço.